Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e eu quero conversar um pouquinho mais com vocês aqui sobre metodologia de estudos. Pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que tudo que eu disser aqui é baseado na minha ótica, né? Sobre a minha ótica, é de acordo com o que eu acredito, é como eu vejo as coisas. É possível que você veja de outra forma, que você faça de outra forma, com certeza. E não tem nada de errado. Como bem disse aqui uma seguidora no canal, o que importa é você passar no concurso público, é você ser aprovado e ser nomeado, tomar posse, entrar em exercício. No final das contas, é só isso que interessa. Mas eu vou deixar aqui mais um relato baseado no modo como eu faço as coisas, beleza? Quando eu comecei a estudar para o concurso do INSS, lá no ano de 2017, eu não sabia nada sobre o concurso, nada. Eu já tinha feito uma prova da FUB anteriormente, a Fundação Universidade de Brasília. Mas foi aquela coisa bem amadora. Sabe aquele negócio amador mesmo? Foi isso, bem amador. Foi através do concurso do INSS que eu posso dizer para vocês que eu comecei a pegar o jeito, pegar o rumo no sentido dos estudos. Então, esse concurso da FUB e UNB, eu nem considero assim, eu considero mesmo um marco inicial estudar para o INSS no final de 2017. Eu tenho mania de pesquisar sobre tudo. Então, se eu fosse comprar um carro hoje, tipo, eu tenho um sonho, vou falar assim, é um sonho mesmo, de ter um excelente carro. E a nível de Brasil, eu considero o Honda Civic e o Corolla dois carros excelentes. Não só a nível de Brasil, esses carros são considerados excelentes até no mundo todo, né? Pois bem, se eu comprasse um carro desse hoje, eu já fiz essas pesquisas, mas eu continuaria pesquisando todos os detalhes sobre o carro. Eu sou assim. Então eu pesquisaria sobre tudo. E aí, já estou pesquisando na verdade, porque se Deus quiser, muito em breve, eu vou comprar um carro desse. Quando se Deus quiser, né? Assim que eu tomar posse no TJ São Paulo, a ideia é comprar um carro desse. Então vamos lá. Pois bem, pessoal. Eu comecei a pesquisar lá em 2017, no final de 2017, sobre como estudar para concurso público, porque eu ia estudar para o INSS. E eu encontrei muitas pessoas que diziam assim, aqui no YouTube eu estou falando, né? Ó, desse jeito não dá certo, daquele jeito não dá certo, daquele outro jeito não dá certo. E eram todas formas que iam contra aquilo que eu acreditava que dava certo. Então, a primeira coisa que eu te falo, quando você assistir um vídeo de uma pessoa, é assim, olha, essa pessoa começa dizendo que tal coisa não dá certo. Porque se eu assistir um vídeo de uma pessoa, pode ser o maior cientista da NASA, o cara pode ser a pessoa mais gabaritada do mundo. Se ele começar dizendo assim, olha, isso aqui não funciona, eu não continuo assistindo o vídeo. Eu não dou dislike, mas eu também não continuo assistindo o vídeo. Sabe por quê? Porque não existe esse negócio de tal coisa não funciona. Pode não funcionar para aquela pessoa, mas é possível que funcione para outra. Eu deixei de assistir uns vídeos de um professor, um super professor, e eu sei que ele está se lixando para mim, eu sei que ele não está nem aí, ele nem sabe que eu existo. O cara, ele é auditor da Receita Federal do Brasil, com certeza ele é um cara gabaritado, mas ele simplesmente diz assim, resumos não funciona. Ele fala assim mesmo, resumos não funciona. Então, eu estudo através de resumos, eu faço resumos. As pessoas confundem fazer resumo com transcrever videoaula, fazer resumo com reescrever PDF, isso não é fazer resumo. Então, quando a pessoa fala assim categoricamente uma coisa, eu não consigo assistir. Por isso que eu digo para você, o que eu estou falando aqui pode ser que sirva para você, pode ser que não sirva. Mas não quer dizer que não funciona. Pode ser que funcione, para mim funciona. Aí eu encontrei muita gente assim, que falava, nossa, isso aqui não funciona, resumo não funciona, videoaula é perda de tempo, tanta coisa, videoaula é estudo passivo. E isso foi me frustrando, foi assim, atrapalhando os meus estudos na verdade. Nem falo frustração, foi atrapalhando, porque era o modo como eu conseguia aprender. E aí eu continuei pesquisando, insistindo, porque veja, eu sempre trabalhei, eu sou um pai de família, eu sempre trabalhei. Não tem essa de não trabalhar. Agora, no finalzinho aí, na reta final do TJ São Paulo 2024, é que eu pedi conta para ficar um mês em casa estudando. Ô Áquila,
É o meu cachorro ali, pessoal, querendo entrar. Ô, Áquila, para aí, Áquila, um pouquinho. Meu cachorro querendo entrar ali, ele fica batendo na maçaneta da porta. Muito bem. Agora, no final desse concurso de 2024, que eu pedi conta para ficar um mês em casa, na reta final. Mas eu sempre trabalhei. Então eu tinha ali aproximadamente 3 horas líquidas para estudar. Tipo agora, acabei de chegar do trabalho. Nesse momento, saí de casa por volta de 13 horas e 30 minutos, cheguei do trabalho agora, 23 horas. Então pensa comigo, aí eu dividia o meu tempo de estudo assim, 1 hora para português, 1 hora para direito previdenciário. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, 1 hora para raciocínio lógico. Quando eu estava começando a entender alguma coisa de direito previdenciário, aquela 1 hora tinha passado. Quando eu estava começando a entender alguma coisa de português, aquela 1 hora tinha passado. Quando eu estava começando a entender alguma coisa de raciocínio lógico, aquela 1 hora tinha passado. Eu falei, cara, eu não vou aprender isso aqui, sabe quando é? Sabe quando é que eu vou aprender? Nunca. Eu pensava isso, eu não vou aprender desse jeito nunca. Eu falei, não é possível, tem que ter um jeito de eu aprender, mas desse jeito aqui eu não vou aprender. Então eu ia desistir de estudar, porque eu falei, não, desse jeito aqui não tem como. Desisto, desse jeito aqui eu desisto. E continuei pesquisando. Porque se eu ficasse ali, quando eu estava começando a entender o que era uma aposentadoria por tempo de contribuição, aquela 1 hora já tinha passado, eu estava estudando para o concurso do INSS. Por isso que eu estou falando aqui de aposentadoria por tempo de contribuição. Estava começando a entender o que era uma aposentadoria por invalidez, que na época era aposentadoria por invalidez, hoje é aposentadoria por incapacidade permanente, né? Aquela 1 hora já tinha passado, não dava tempo. Falei, não, isso não vai dar certo. Então eu continuei pesquisando. E tinha um professor meu de física, lá da época do ensino médio, que ele trocava os horários com a professora de geografia para poder ele conseguir dar aula por mais tempo. Então ele falava para a professora assim, olha, a gente troca os horários aqui, eu fico 3 horas seguidas, por exemplo, depois você pega as outras horas. Porque ele não gostava de quebrar raciocínio. E 50 minutos não dava tempo dele dar aula. Então ele entrava em acordo não só com essa professora, com outras professoras também, para poder fazer isso. Ele detestava quebrar o raciocínio. Ele estava terminando de ensinar um conteúdo de física lá, por exemplo, dilatação térmica, e ele não conseguia, porque o tempo acabava. Ele ficava muito chateado, velho. Então ele fazia isso. Então eu lembrei disso, eu falei, caramba, bicho, o professor Laim fazia isso. Ele não gostava de quebrar a aula no meio, ele queria dar o assunto inteiro, se ele pudesse. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, até que eu encontrei canais, por exemplo, do professor Gustavo, que é juiz do TJDFT, outros professores, falando que podia sim estudar uma matéria por vez. Aí acendeu uma luz, eu falei, nossa, eu me encontrei aqui. Aí eu encontrei outras pessoas falando que o resumo era assim. Aí eu encontrei o professor Pierluigi Piazzi. Cara, pesquisa sobre esse professor aí, em que ele fala que estudar é escrever. Claro, pessoal, que pode não ser para você, tá tudo bem, entendeu? Se não for para você, pelo amor de Deus, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. O professor Pierluigi Piazzi falava isso, estudar é escrever. Mas não é reescrever o PDF inteiro. Não é transcrever a videoaula. Ele falava assim, faz de conta que você está fazendo uma cola. Rapidinho você vai saber o que é o mais importante. Fazer resumo é saber o que é o mais importante. E como que eu sei o que é o mais importante? Faz de conta que você vai fazer uma cola. Você faz uma cola de 200 páginas para você levar para a sala de aula, para você colar? Eu duvido. Uma cola, você vai fazer o básico do básico, não é? Isso é um resumo. Ou você vai fazer uma cola de um caderno desse aqui inteirinho, ó. Fala pra mim. Vou pegar aqui. Você vai fazer uma cola de um caderno desse aqui inteirinho? Você não vai, né? Fazer. Aqui tem 160 folhas. Você não vai fazer uma cola de um caderno desse tamanho para levar para a sala de aula, porque a professora vai falar, ô, que caderno é esse aí? Ah, é cola. Não, você vai anotar a cola ali em pedacinhos pequenininhos, né? Esconder. Isso é cola, isso é resumo. Professor Pierluigi Piazzi. Então quando eu vi um cara daquele nível, um cara que falava vários idiomas, pessoal. O cara nasceu na Itália, mas se criou no Brasil, chegou na Itália muito criança. Acho que com 10, 11, 12 anos, se eu não me engano.
Esse cara falava português, italiano, inglês, espanhol. Cara, esse cara falava tanta língua, esse professor Pierluigi Piazzi. E ele arranhava, tipo, japonês, mandarim. O cara era fera. Professor Pier. Pesquisa aí, professor Pier. Falei, cara, é claro que eu posso estudar uma matéria por vez e é claro que eu posso fazer resumo. Eu não posso é transcrever a videoaula, eu não posso é reescrever a videoaula, mas fazer resumo eu posso. Olha só, isso aqui é um resuminho de direito do trabalho que eu estou estudando para o TRT. A regra é que os sucessores respondam por todos os débitos trabalhistas, inclusive de antes da sucessão. Esta é a regra. Agora, tem exceção, por exemplo, desmembramento de município. É uma restrição à sucessão. Aí tem que analisar isso aqui. Na sucessão trabalhista de empregadores, a sucessora responde por tudo, salvo fraude. No caso de fraude, a sucedida será chamada para responder de forma solidária. Isso aqui é um resumo, cara. Olha isso aqui, ó. É um resumo. Então, eu falei assim, cara, quer saber que se dane que os outros falam no YouTube? Eu não tô nem aí. Entendeu? Por isso que eu tô falando pra você. E às vezes você vai dizer isso de mim também, mas espero que não, né? Porque, veja, eu não tô sendo aqui taxativo de dizer que só esse jeito funciona, pelo amor de Deus. Eu não tô fazendo isso, tá? É possível que todas as formas funcionem. Já me perguntaram, estudar por videoaula funciona? Funciona. Estudar por PDF funciona? Funciona. Estudar por questões funciona? Funciona. Estudar por resumo funciona? Funciona. O que não funciona é não estudar. Aí não funciona. Entendeu? Aí eu comecei a estudar uma matéria por vez e fazer os meus resumos, assistir minhas videoaulas no YouTube, montar os meus esqueminhas. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é aula gratuita do professor Antônio Daudi no Estratégia de Direito do Trabalho. Pode pesquisar aqui no YouTube. Aula gratuita, Antônio Daudi, Direito do Trabalho. Pesquisa no YouTube aí. Hora da Verdade, Antônio Daudi, Direito do Trabalho. Ó, resumo aqui, aula gratuita. Então veja, assisti a videoaula, fiz o meu resuminho e tá ali meu conteúdo. Não sei se vai ser suficiente para eu passar no TRT. Inclusive eu pretendo comprar um curso de reta final quando sair o edital. Meu tempo aqui tá acabando, porque esse telefone aqui não dá para gravar muito. Mas veja. Eu pego uma matéria básica e estudo ela até o final e junto ela com uma matéria de direito. Quando eu não conheço a matéria, vamos supor que eu não conheço informática. Aí eu pego aquela matéria de informática, estudo até o final, junto com uma de direito, e essa de direito até o final. Aí eu pego outra básica, vou até o final, e outra de direito, vou até o final. Pego outra básica, 0, e outra de direito, 0 também. Então eu vou casando uma básica e uma de direito. Só que eu não estudo 2 básicas, 3 básicas, 4 básicas, 2 de direito, 3 de direito, 4 de direito. Não. É uma básica até zerar, uma de direito até zerar. E faço os meus resumos. Pessoal, infelizmente acabou aqui a memória do celular. Já está piscando aqui. Eu vou ter que encerrar o vídeo. Grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu mesmo.